Olá, professor da Ria mais uma vez com você aqui no Gramática, o canal tratando de língua portuguesa, e hoje a gente começa o nosso resumão de gramática, focado no concurso da Polícia Militar do Estado do Tocantins. E o nosso primeiro assunto é oração subordinada, um assunto muito importante que a OCP costuma cobrar muito em provas dos concursos mais variados. Primeira coisa que você precisa saber, querido: frase é toda expressão que tenha sentido completo. Beleza? Teve sentido completo, é uma frase. A gente tem ainda a oração. Oração, por sua vez, é toda e qualquer expressão que tenha um verbo ou uma locução verbal. E cada verbo ou locução verbal vai indicar a existência de uma oração. Beleza? Continuando. Período, amigo. Período é a expressão que se compreende na maiúscula do começo e vai até o ponto, seja ele final, interrogação, exclamação ou reticências, desde que da maiúscula do começo até o ponto ocorra pelo menos uma oração. Te pergunto, amigo, a expressão "eles não são maus", essa expressão tem sentido completo? Se tiver sentido completo, ela é uma frase. Eu acho que tem, então vou dizer que "eles não são maus" é uma frase. Por quê? Frase é a expressão que tem sentido completo. Pergunto a você, a expressão "eles não são maus", além de ser uma frase, é também uma oração? Daí você pensa assim, bom, para ser oração precisa de verbo ou de locução verbal. E cada verbo ou locução verbal indica a existência de uma oração. Daí eu te pergunto, eles não são maus. Houve verbo? Houve verbo. Se houve verbo, eu também tenho oração. Quantas orações houve ali? Houve somente uma oração? Sim, somente uma oração. Então eu vou escrever aqui uma oração. Agora há pouco eu conceituei período dizendo que era a expressão que, da maiúscula do começo ao ponto final, deve apresentar pelo menos uma oração, pelo menos um verbo. Vamos ver? Da maiúscula do começo ao ponto, houve pelo menos uma oração? Houve pelo menos uma oração. Então, eu também tenho aqui o chamado período. Na expressão, eles não são maus, quantas orações eu encontrei? Encontrei uma oração. Se eu encontrei uma oração, o período vai ser chamado de período simples. Período simples é aquele em que ocorre somente uma oração. Como o nosso assunto é período composto, agora eu vou colocar mais de uma oração dentro de um período. E a gente vai conversar sobre a relação que essas orações estabelecem entre si, quando elas são vizinhas de um mesmo condomínio, quando elas moram dentro de um mesmo período, portanto, quando elas formam o chamado período composto. Vamos lá. Próximo caso. Eu espero que você entenda a explicação. Aqui a gente já vai começar a conversar sobre o período composto de fato, mas antes vamos fazer análise na expressão. Eu espero que você entenda a explicação. É uma frase? Sim, expressão é uma frase, porque ela tem sentido completo. Eu disse a você agora há pouco que cada verbo ou locução verbal indicam a existência de uma oração. Eu te pergunto, existe aí verbo ou locução verbal? Vamos ver? Verbo esperar e verbo entender. Se eu tenho dois verbos, portanto eu tenho duas orações. Vou separar aqui as orações, ó. Eu espero, oração número 1, que você entenda a explicação, oração número 2. Então aqui eu tenho duas orações. Próximo passo agora é ver
se essa expressão formada, composta por duas orações, é também um período. Eu disse a você que o período é a expressão que ocorre da maiúscula do começo vai até o ponto, desde que entre a maiúscula inicial e o ponto ocorra pelo menos uma oração. Pergunto, entre a maiúscula do começo e o ponto, houve quantas orações? Houve mais de uma? Houve duas? Sim, houve duas orações. Se houve duas orações, nós temos aqui o chamado período composto. Quando nós encontrarmos um período composto, ou seja, quando nós encontrarmos mais de uma oração morando dentro de um mesmo período, essas orações vão se relacionar entre si. Então, se eu tenho orações dentro de um mesmo período e elas se comportam como iguais, não há uma relação de hierarquia entre elas, uma não trabalha para a outra como termo. Trabalhar como termo, quero dizer que uma oração não é sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, enfim, ela não exerce função sintática para a outra. E aí, ela será uma oração coordenada. E tenho também aquele outro tipo de relação, em que eu tenho uma oração que contrata a outra para trabalhar como termo. E aí eu tenho uma oração principal que exerce uma relação de hierarquia sobre a sua empregada, e aí eu vou ter uma oração subordinada. Oração subordinada é aquela que presta uma função, presta um serviço sintático para outra oração. Então, só para você anotar agora, presta atenção. Oração coordenada é aquela que é sintaticamente, sublinha aí a palavra sintaticamente, aquela oração que é sintaticamente independente, ou seja, é aquela que não desempenha uma função sintática para outra oração. Entendeu? Ao passo que a oração subordinada é aquela que desempenha uma função sintática para outra oração. Ela vai poder ser sujeito, objeto direto, enfim, qualquer função sintática já é suficiente para uma oração ser chamada de subordinada. Vamos lá. Orações subordinadas se dividem em substantivas, adjetivas e adverbiais. As orações subordinadas substantivas são aquelas que desempenham funções sintáticas que são exercidas normalmente por substantivos. Vamos para os exemplos? Vamos lá. Ok, aqui estão as orações subordinadas substantivas. Elas podem ser subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas e apositivas. Como a intenção é fazer um resumão, eu vou direto para o macete. Aquele macete que vai ajudar você a resolver a questão de forma rápida. Qual é o macete? O macete é o seguinte: quando estivermos conversando sobre orações subordinadas substantivas, nós vamos nos ater ao macete da substituição da oração pela palavra isso. Assim que funciona, ó, presta atenção. Eu espero que você entenda. Eu espero que você entenda o exemplo. Mesma expressão que a gente usou agora há pouco. Vamos analisar o que aconteceu aqui? Bom, primeira coisa é sublinhar verbo, lembra? Para a gente identificar se existem orações. Então, eu espero, aqui o verbo, que você entenda o exemplo. Tenho dois verbos, certo? Portanto, eu tenho duas orações. Vou separar as orações. Oração número 1, eu espero. Oração número 2, que você entenda o exemplo. Da maiúscula inicial até o ponto, existiu um período. Esse período é composto, beleza? Vamos lá. Substituição, conforme eu disse, substituição da oração subordinada substantiva pela palavra isso. Eu espero, oração número 1, que você entenda o exemplo. Pergunto, foi possível substituir a oração número 2 pela palavra isso? Eu espero isso. Foi possível. Bom, se foi possível, presta atenção.
Quando você puder substituir uma oração pela palavra isso, o O indica que ali existe uma oração. O S indica que tal oração é subordinada. E o outro S indica que além de subordinada, a oração é substantiva. E o Izinho, que eu vou puxar aqui, indica que a conjunção que ou se que iniciam a oração substituída pela palavra isso é uma conjunção integrante. Então, só para você se ligar, encontrei mais de uma oração no mesmo período? Encontrei. Percebi sublinhando os verbos. Pude substituir uma das orações pela palavra isso? É claro que há alteração de sentido, mas o encaixe ficou bacana? Ficou. Se eu pude substituir uma oração pela palavra isso, eu já sei que a oração substituída é uma oração subordinada, substantiva, e a palavra que ou a palavra se que iniciam tal oração são conjunções integrantes. Amigo, até agora, o que é que eu espero que você tenha compreendido? Que cada verbo ou locução verbal indica a existência de uma oração. Que quando você encontrar mais de uma oração dentro de um mesmo período, ou seja, o período vai até o ponto, você tem ali um período composto. Quando você encontrar dentro de um período composto, ou seja, mais de uma oração dentro de um período, uma oração que você possa substituir pela palavra isso, essa oração substituída pela palavra isso, ela já é oração subordinada substantiva. E o que é uma conjunção integrante? Entenderam? Daí, você falou aqui que há 6 tipos de orações subordinadas substantivas. É verdade, há 6 tipos de orações subordinadas substantivas. E tem um macete para identificar também esses tipos. Você lembra a palavra isso que você usou em substituição à oração? Aquela palavra, você vai classificá-la sintaticamente. Se ela for sujeito, a oração também vai ser subjetiva. Você vai classificar a palavra isso. Se o isso for sujeito, a oração é subjetiva. Se o isso for objeto direto, a oração é objetiva direta. Se o isso, ou disso, ou nisso, porque vai aparecer uma preposição ali, for objeto indireto, a oração será objetiva indireta. Se o isso, talvez nisso, disso, a isso, porque vai aparecer preposição ali, for complemento nominal, a oração vai ser uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. Se o isso for um aposto, a oração vai ser apositiva. E muito provavelmente ela vai aparecer depois de 2 pontos ou depois de um travessão. E se a oração em questão, substituída pela palavra isso, ou melhor dizendo, se o isso for um predicativo, a oração vai ser uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Amigo, agora eu vou começar dando um exemplo de cada classificação de oração subordinada substantiva. Me acompanhe aqui, por favor. O período é importante que você me ajude. Já fiz até a separação das orações para facilitar a nossa vida. Quer ver? Ó? É importante, encontrei o verbo ser, indica a existência de uma oração. Que você me ajude. Encontrei o verbo ajudar, indicando a existência de uma segunda oração. Oração número 1, é importante que você me ajude. Oração número 2. Há mais de uma oração dentro de um período? Há. Vamos tentar substituir uma delas pela palavra isso? Vamos. É importante que você me ajude. É importante isso. Deu certo? É importante isso? Reorganiza. Isso é importante. Deu certo? Deu. Se eu pude substituir uma oração pela palavra isso, só para você não se esquecer, a oração substituída, nesse caso a oração número 2, ela já é uma oração subordinada substantiva. A oração número 1 já é, portanto, a oração principal, mas agora eu vou terminar de classificar a nossa oração subordinada substantiva. Como é que eu vou fazer isso? Conforme eu disse, classificando sintaticamente a palavra isso. Vamos ver? É importante isso.
Reorganiza a oração. Isso é importante. Oração agora é isso é importante. Qual é o sujeito da oração? Isso é importante. Se você não se lembra como encontrar o sujeito, vou te ajudar. Para você encontrar o sujeito, você vai perguntar quem é que ou o que é que antes do verbo. E a resposta que você obtiver vai ser o sujeito. Então agora eu tenho isso é importante. Vamos tentar? O que é importante? A resposta foi isso, o que significa que o isso é sujeito. Se o isso é sujeito, a oração que ele substituiu é uma oração subordinada substantiva que atua também como sujeito. Então, oração subordinada substantiva subjetiva. Próximo caso. Ajude. Amigo, olha o exemplo aqui. Eu espero que você me ajude. Vamos lá? Procedimento operacional padrão. Sublinhar verbo. Verbo esperar e verbo ajudar. Quantas orações eu tenho? 2. Separo as orações aqui. Oração número 1, eu espero. Oração número 2, que você me ajude. Eu sei que você já conhece o exemplo, a gente abordou ele agora há pouco, mas agora a gente vai fazer a classificação até o final. Vamos ver? Eu espero que você me ajude. Eu espero isso. Lembra do macete do isso? Deu para trocar a segunda oração pela palavra isso? Deu. Então já pode escrever embaixo. Oração subordinada substantiva. E a oração anterior aqui, novamente, oração principal. Darrier, mas a oração subordinada substantiva ela pode ter 6 classificações possíveis. Sim. Agora a gente só vai classificar a palavra isso e estender a classificação para a oração e resolver a questão. Vamos lá? Eu espero isso. Vamos classificar agora sintaticamente a palavra isso. Eu espero isso. O eu é sujeito. Quem espera? Se eu dissesse simplesmente eu espero e parasse aí, teria sentido completo? Não. Então o verbo vai precisar de um complemento. O verbo vai ter que buscar o seu complemento. Ele vai ter que se buscar, ele vai se mexer. Se ele se mexe, ele transita. Se ele transita, ele é transitivo. Ou seja, o verbo que pede complemento é chamado de verbo transitivo. Se ele é ligado diretamente ao seu complemento, ao núcleo do complemento, sem necessidade de preposição, o verbo é transitivo direto. E o seu complemento vai ser um objeto direto. Então vamos ver? Eu espero isso. Quem espera? Bom, o eu, conforme eu disse, sujeito. Quem espera, espera algo, espera alguém. Verbo transitivo direto. O isso, por acaso, completa o sentido do verbo esperar, atuando como objeto direto? Sim, sim. A oração é equivalente ao isso, se o isso é objeto direto, oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Você vai substituir a oração pela palavra isso. E a classificação atribuída isso, à palavra isso, será a mesma classificação atribuída à oração. Então, se o isso é sujeito, a oração é subordinada substantiva subjetiva. Se o isso é objeto direto, a oração subordinada substantiva objetiva direta. Se o isso é objeto indireto, na verdade disso, nisso, a oração é subordinada substantiva objetiva indireta. Se o isso, ou disso, ou isso, for complemento nominal, oração subordinada substantiva completiva nominal. Se o isso for predicativo, oração subordinada substantiva predicativa. E se o isso for aposto, vai ser um aposto explicativo, eu tenho oração subordinada substantiva apositiva. Eu não vou me aprofundar agora, porque, como disse, a nossa aula hoje é um resumão. Obrigado e até a próxima, queridos. Lembrando que, se você gostou da aula, se ajudou você, por favor, dê um like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos que também querem mudar de vida. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.